Olá, gente amiga, está começando mais edição do nosso Ronda da Cidade, aqui na nossa TV Foz, trazendo as notícias policiais em especial do estado do Espírito Santo, em especial aqui na região. E você vai acompanhar hoje aqui no Ronda homicídio em Linhares, homicídio também em Rio Bananal, uma ossada humana é encontrada em meio à plantação de eucalipto em São Mateus, uma jovem é atropelada em cima da faixa de pedestre. Daqui a um pouco você vai ver nas imagens também esses dados, estas informações. Mais um roubo na zona rural. Olha só, gente, parece até repetição, não, Jota. Novo crime, novo roubo na zona rural. E você acompanha já já estas e outras notícias aqui no Ronda da Cidade. Pois é, para você que está ligado aqui no Ronda, obrigado pelo carinho, pela audiência. A partir de agora, viu, gente? Aproveite, salve aí no seu celular, o nosso WhatsApp está na tela, 998-02-5047. Fique à vontade, segue a gente lá nas redes sociais também, viu? Eu destaco para você o nosso site, sinoticias.com.br. Quer ficar bem informado na palma da sua mão, por exemplo? É só você acessar sinoticias.com.br. As principais notícias você acompanha no nosso portal, no nosso site, para você ficar muito bem informado mesmo, viu, gente? Tem muitas notícias por lá no nosso site de notícias. Olha aqui, gente. Olha, acidente com 3 veículos e capotamento em Avenida de Vitória. Olha só aqui a foto, a imagem. Trump sobre o Brasil. Precisa de nós mais do que nós deles. Ele está dizendo que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisa do Brasil. 2 presos por morte de jovem de 17 anos no bairro da Serra. Essas informações e muito mais. Acesse sinoticias.com.br. Vamos com as notícias? Vamos com o nosso giro de notícias aqui do nosso estado, em especial da nossa região. Eu começo falando aqui, gente, um giro de notícias com relação a acidentes. Preste atenção, estamos num período em que, vou falar novamente, vou repetir, que o fluxo de veículos aumenta muito nas nossas vias, nas nossas estradas, nas rodovias. Devido ao verão, as pessoas vão viajar, passar férias, né? Principalmente aí procurando praias, rios, lagoas. Então, o trânsito aumenta, o tráfego de veículos aumenta e também aumentando o número de acidentes. Em Nova Venécia, um motorista de 34 anos que conduzia um caminhão ficou ferido preso às ferragens após perder o controle do veículo e tombar em uma curva na ES 220. O acidente aconteceu na tarde desse domingo, na saída de Nova Venécia para a Vila Pavão. Em São Mateus, na rodovia Otovarindo Duarte Santos, 2 acidentes foram registrados nesse final de semana. De acordo com informações de populares, o motorista de um veículo Corsa foi atingido na traseira por um outro carro após fazer uma conversão proibida. No carro, além do motorista, estava uma outra pessoa no banco do carona, que sofreu escoriações. Ambos foram encaminhados para o Hospital Roberto Silvares. Na mesma rodovia, um motociclista também ficou ferido após bater em um veículo bugre que fazia uma conversão à esquerda. O acidente aconteceu no bairro Pedra d'Água, trecho que foi recentemente duplicado e exige atenção dos motoristas e motociclistas. A vítima foi encaminhada para o hospital. Na BR-101, na manhã desta segunda-feira, mais um acidente. Um motociclista não conseguiu parar e bateu na lateral de um veículo de aplicativo no acesso ao contorno da BR-101, no quilômetro 66. A vítima teve escoriações e foi socorrida por uma equipe do SAMU. Foi encaminhada ao Hospital Roberto Silvares. O motorista de 70 anos que conduzia o carro e a passageira não se feriram. Olha, daqui um pouquinho eu vou trazer ainda mais sobre assuntos, sobre acidentes e uma jovem que foi atropelada na faixa de pedestre em São Mateus. Daqui um pouquinho, mas antes disso, vamos com Will Souza, com o giro de notícias também de Linhares e região na tela. A Polícia Militar encontrou nesta segunda-feira um corpo com sinais de espancamento numa região de mata no bairro Santa Cruz.
As informações dão conta de que por volta das 17 horas, um grupo formado por 7 pessoas invadiu a casa de Rogério dos Santos, de 37 anos, e sequestraram a vítima. Ele foi levado para uma mata da região. Lá, Rogério foi brutalmente espancado até a morte. Quando o corpo foi encontrado, já era por volta das 18 horas e após a perícia, foi removido para o departamento médico legal e já foi liberado por seus familiares. A Polícia Civil segue nas buscas para encontrar os autores do crime. Este é o 5º homicídio registrado em Linhares no ano de 2025. A Polícia Militar de Sooretama apreendeu um pé de maconha e 145 pedras de crack e efetuou a detenção de um homem numa ocorrência registrada na tarde desta segunda-feira, no bairro Salvador, na região da Matinha. O elemento, identificado como Matheus Santana Freitas, foi visto pela polícia na rua Juvenal Alves. Ele tentou fugir pulando vários quintais de residências, mas acabou alcançado. Na revista foi encontrado no bolso dele uma sacola com 141 pedras de crack. Na residência do suspeito, o policial viu um pé de maconha no quintal e os policiais encontraram ainda 4 pedras de crack embaladas para a venda. Todo o material, juntamente com Matheus Santana, foram entregues na delegacia de Linhares. Maconha, viu? O homem foi entregue à delegacia, agora está à disposição da justiça. Já já o Will volta com mais informações também sobre o homicídio em Linhares e sobre o homicídio também em Rio Mananal. Mas eu quero trazer essa imagem agora para você que está acompanhando o Ronda da Cidade, preste atenção aqui comigo, porque na hora de for atravessar uma faixa de pedestre, tanto para o pedestre quanto para motoristas. Você vai ver nas imagens uma jovem que está ali aguardando para atravessar. Olha só, gente, está ali próximo para querer atravessar essa faixa de pedestre. Percebe ali? E você percebe na imagem também que ela está com fone de ouvido. Olha só, ela está com fone de ouvido. Então, ela coloca o primeiro pé, tá aquela coisa toda, aguardando o momento. Isso é no bairro Pedra d'Água, em São Mateus, aguardando o momento para atravessar essa faixa de pedestre. Os veículos não dão pausa para que ela possa atravessar nessa faixa de pedestre. Ela está aguardando, está esperando, mas não há possibilidade. Quando ela vê uma margem, né, ela tenta atravessar, vem um outro homem do outro lado, mas só que ela acontece ali na frente, olha lá, ela atropelada por um carro, tá vendo? Ela atropelada por um carro, a gente tem embaçou também ali, imagem e tal, mas ela consegue levantar, você percebe, parece que ela está bem ali, mesmo sendo atingida pelo veículo. Mas, gente, olha que coisa, gente. Olha só novamente, presta atenção, quando ela é atingida pelo veículo, na faixa de pedestre. Na faixa de pedestre. Será que esse motorista não está vendo, não, gente? Será que esse motorista não chegou a ver essa jovem ali na faixa de pedestre? Olha só que coisa, que absurdo por ali também. Ela levanta, as pessoas até ajudam ali, ela a carregar as coisas dela. Presta atenção novamente. Ela aguardando horas ali, minutos ali, para atravessar essa faixa de pedestre no bairro Pedra d'Água. E os veículos não dão trégua para ela atravessar. Ela, repito, com fone de ouvido também, né? Ela com fone de ouvido. Ela aguardando, mas ela tem um espaço que ela consegue atravessar. Ela com um espaço de veículo, ela consegue atravessar novamente nessa faixa de pedestre. Olha só o tempo que ela fica esperando. Olha o tempo que ela aguarda, mas nenhum motorista para dar preferência. Nesse momento que vem um carro no sentido ali e atinge a jovem novamente. Tá certo? Ele atinge a jovem. Isso é impressionante. Eu repito, como é que um motorista não consegue ver ali uma faixa de pedestre, o trânsito intenso, mas infelizmente é desse jeito, a pressa de todo mundo, né? Todo mundo com pressa acaba não respeitando o direito do outro. Eu trago para você aqui agora novamente falar de homicídios, novamente em Linhares, homicídio também em Rio Mananal, as informações de Will Souza. O fim de semana foi marcado pela violência. 2 homicídios aconteceram na região norte. Um dos crimes aconteceu na localidade de Córrego Lagrimal e, a princípio, parecia ser um acidente de trânsito. O outro homicídio aconteceu no interior de Linhares, em Alto Quartel. A princípio, nós achamos que fosse um caso de acidente de trânsito, mas depois, com a verificação no local, foi constatado disparo de arma de fogo. Então, os policiais de Rio Mananal já estão empenhados nesse caso para poder a gente elucidar esse crime e identificar o criminoso. O outro caso foi o caso da divisa com Aracruz, que um homem foi assassinado também no domingo. Então, nossos policiais estão agora lá no local do crime. Praticamente o crime já está mais ou menos elucidado, mas a gente precisa providenciar diligências necessárias para finalizar.
Lindolfo José Antônio Filho foi morto no dia do seu aniversário, quando completou 49 anos. Segundo o delegado, o crime foi motivado por uma desavença com o suspeito. Nos parece que foi uma desavença que aconteceu em um bar no final de semana, no sábado, e que se estendeu para o domingo, e esses elementos assassinaram a vítima. As investigações já estão avançadas e a polícia agora trabalha para identificar os suspeitos. No de Aracruz, nós estamos com um dos elementos previamente identificados. Estamos na dependência de identificar os outros 3. E lá na região de Lagrimal, os policiais ainda não retornaram, porque é um local distante de Rio Bananal, ainda não retornaram para me passar as informações. Tá aí, gente. Agora vamos destacar para você, olha, 2 feminicídios registrados aqui no estado do Espírito Santo. É isso mesmo, nos últimos dias. O primeiro, quem traz as informações é a Elisângela Ramos. É a mulher, ela de 40 anos, foi morta pelo companheiro que tem 52 anos de idade. Elisângela da Silva, de 40 anos, foi encontrada na cama dela. De acordo com a polícia, o suspeito do crime usa tornozeleira eletrônica e foi preso em outro bairro. Ele negou o crime, disse que traficantes haviam matado Elisângela por causa de dívidas de drogas, mas acabou confessando. A irmã de Elisângela contou que o suspeito já havia sido denunciado por agressão e não aceitava o fim do relacionamento. O crime foi no sábado à noite. O suspeito foi levado para a delegacia de Colatina. O corpo de Elisângela foi periciado e liberado para a família. Pois é, em Marechal Floriano, também um homem matou também a companheira, também a golpes de faca, acredite. Ele, depois do crime praticado, ele fugiu, teria falado com o advogado dele que teria praticado o crime. Depois, posteriormente, se entregou. A nossa equipe recebeu as imagens do delegado que fala desse feminicídio em Marechal Floriano. A Polícia Civil já tinha aqui os elementos necessários, os indícios suficientes que apontavam que a autoria para o suspeito, o companheiro da vítima. De posse desses elementos, eu como delegado titular de Marechal Floriano, instaurei o inquérito policial e representei pela prisão preventiva do suspeito, que até então se encontrava em local incerto e não sabia. Nossos policiais estiveram na data de ontem, a sua procura, não encontraram, e na data de hoje pela manhã também. De posse dessas informações, fizemos a devida representação, o Ministério Público nos atendeu prontamente, o qual também manifestou favorável à prisão, conforme os elementos juntados aos autos, e o Poder Judiciário local expediu o devido mandado de prisão preventivo. Aproveitar a oportunidade para agradecer os policiais dessa delegacia pelo empenho, aos policiais militares também que se empenharam no caso, agradecer ao Ministério Público e o Poder Judiciário local pela urgência em nos atender. O mandado de prisão preventivo foi expedido por volta das 14h30 e o suspeito se apresentou nessa delegacia por volta das 15 horas, onde foi devidamente ouvido, prestou sua versão dos fatos e em seguida foi dado a ele a voz de prisão, dando devido cumprimento ao mandado de prisão preventivo. Foi encaminhado ao exame de lesões corporais e em seguida encaminhado ao sistema prisional de Viana, onde agora aguarda a disposição da Justiça. Com isso, a Polícia Civil aguarda a expedição, a confecção e o encaminhamento dos laudos a essa delegacia, os laudos cadavéricos, os laudos periciais em geral, local de crime, e a conclusão das diligências ainda pendentes, para, ao fim, expedir o devido relatório final com devido indiciamento, que é o que tudo indica, o suspeito será indiciado, muito possivelmente, pelo crime de feminicídio. Bem, o homem está agora à disposição da Justiça. Gente, uma briga em família termina em tragédia na capital do estado do Espírito Santo. Um homem mata o enteado.
A vítima, de 36 anos, foi morta pelo padrasto, de 56, com uma barra de ferro, após uma discussão entre os dois. O crime aconteceu no bairro Conduza, em Vitória, na noite do último sábado. De acordo com a polícia militar, a vítima foi encontrada no chão do quarto e o suspeito confessou o crime. A barra de ferro usada foi apreendida. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante, levado para a delegacia e vai responder por homicídio qualificado. O corpo da vítima foi para o IML e depois liberado para a família. A motivação do crime ainda não foi divulgada pelas autoridades. Muito bem, daqui a pouco tem mais informações aqui no Ronda da Cidade. Olha só, mais um roubo na zona rural aqui na região noroeste do estado do Espírito Santo. A gente vai trazer essas informações também. Tem detalhes para você. O IEMA realiza fiscalização em meio à plantação de eucalipto e madeira também em Itaúnas. Já essas informações. Logo depois do intervalo comercial, vou bater um papo também com o pessoal do Senai aqui no município de São Mateus sobre os cursos importantes. É daqui um pouquinho, logo após o intervalo comercial.